Olá, boa noite, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui para a nossa última Masterclass desse nosso processo de pré-lançamento do curso que nós estamos lançando com base no nosso livro Brasil, uma economia que não aprende. Para quem ainda não conhece, vá lá ao site do Paulo Gala, quem tiver interesse. E essa live de hoje a gente vai conversar sobre a política industrial nos tempos da pandemia. Então, como que a articulação do Estado em países em que isso ocorreu previamente à pandemia gerou uma saída mais rápida, gerou uma reação mais pronta da sociedade, e aqueles países que vinham articulando menos suas atividades industriais, investindo menos em pesquisa, inovação, ciência e tecnologia, entraram meio de lado nessa onda, na primeira onda da Covid, e aí, agora que levantaram a cabeça, veio a segunda onda e continuam derrubados. Então, essa é uma live que nós consideramos muito importante, é por isso que a gente escolheu esse tema para fechar, porque a política industrial, no momento de uma crise sistêmica, ela mostra exatamente a importância da combinação, da cooperação entre o setor privado, o setor público e as entidades associadas à produção de conhecimento e também à aprendizagem produtiva. Então, tem aqui comigo meu querido Paulo Gala, para essa maratona, Paulo, que hoje termina. Então, nós temos só deixar bem claro. Eu vou deixar o link aqui para quem tiver interesse em conhecer mais as condições especiais desse pré-lançamento. O grupo VIP, que eu vou deixar o link aqui, fecha hoje. Então, hoje é o último dia. Para quem quiser entrar lá e conhecer, amanhã às 9 horas da manhã, essas condições vão ser liberadas por um tempo determinado. A gente vai fazer isso apenas uma vez para quem nos acompanha, para quem vem aqui dando força para a gente desde o início da campanha de arrecadação. Então, é a última chance e a gente, então, começa essa discussão sem mais delongas. Afinal, Paulo Gala, quem que mais era importante no momento de um choque sistêmico como esse, que pegou o mundo inteiro, desprevenido, não dando muita atenção ao vírus, achando que não ia ser um negócio tão importante, e de repente a gente vê uma reconfiguração na organização econômica e na importância das políticas industriais. Boa noite. Fala, André, tudo bem? Prazer falar com todo mundo. Reforçar que a gente está fazendo essa última Masterclass, que é uma campanha do nosso curso, do pré-lançamento do curso. A gente tem tido um trabalho enorme, para fazer o curso, 7 meses de trabalho, a gente está fazendo essas lives. Claro, a gente gosta, é um tema que é da nossa paixão, o livro que a gente escreveu, o curso que a gente fez, mas só reforçar que dá um trabalho enorme. E todo esse movimento de marketing, que tem os dois lados, que obviamente tem o lado de chamar as pessoas, para participarem do curso, para comprarem, para entrar nesse grupo VIP, mas tinha uma coisa assim que eu preciso falar, André, que desde o começo eu tenho que falar isso, cara, ligue já, entendeu? Eu precisava falar isso. Precisava tirar isso do sistema, Então, entre lá no grupo VIP, ligue já, hoje é a sua última oportunidade, amanhã o grupo VIP tá fechado, então você não vai ter mais essa oportunidade de ter esse desconto que a gente está fazendo só para quem segue a gente. Então, isso posto, me sinto mais aliviado. Ligue já. Agora, assim, sobre a pandemia, agora, assim, eu acho que tem várias coisas que eu queria falar, que eu separei para a gente falar nessa live, que são coisas muito importantes, muito graves, e eu acho que a gente... a pandemia tem um lado que nos revolta, André? Porque a gente está vendo um monte de mortes, um monte de coisa que está acontecendo que não deveria acontecer, porque a gente tem instrumentos, a gente tem capacidade técnica, a gente tem conhecimento, a gente tem todos os elementos racionais que a gente poderia ter usado para lidar com essa pandemia de uma maneira muito melhor no Brasil, absurdamente melhor. Só que a gente é guiado pela irracionalidade, inclusive pela irracionalidade dos economistas. E agora eu não vou nem falar mal do governo, vou falar mal dos economistas, mesmo especialmente dos liberais, que têm uma visão bastante tacanha da economia, nossos colegas, inclusive, André? Nada pessoal, eles estudaram com a gente fez graduação na FEA, mestrado na GV. São amigos. Talvez amigos seus, meus acho que não são mais, Mas então eu vou aproveitar e usar o que aconteceu na pandemia como um exemplo cabal e prático da importância de se entender o que faz a indústria numa economia, a aprendizagem produtiva, a importância das capacidades produtivas de uma economia, o funcionamento do comércio internacional,
tudo isso daí, eu vou usar 4 episódios aí que eu queria discutir com você, André, e com todo mundo, que são os seguintes. De trás para frente, a produção de vacinas. Por que a gente não vai conseguir produzir vacinas no Brasil com a devida rapidez? A pesquisa de vacinas. Quem fez a pesquisa de vacina? Quem descobriu a vacina? Os ventiladores de respiração. Por que o Brasil não conseguiu ter no começo da pandemia ventiladores de respiração para atender a sua população? As máscaras. Quando estourou a pandemia, a gente não tinha máscaras. A gente era incapaz de produzir máscaras no Brasil. Então, é quase que um pacote completo de erros, de entendimento de como a economia funciona e de política econômica, e que nossos amigos não cansam de se repetir no Twitter e mostrar a ignorância deles sem vergonha nenhuma sobre o funcionamento da economia como ela é, né? Então, começando pelas vacinas, que é a última parte, né, que é a discussão do dia, o Brasil não vai ter condição de produzir as vacinas necessárias até a metade do ano. Por quê? Porque falta um maldito componente, que é o XPTO, que eu não me lembro o nome agora, que precisa ser importado da China. E todo mundo descobriu, no mundo todo, que sem esse componente, que é um catalisador, a vacina não pode ser produzida. Exato. Bom, eis que havia no Congresso brasileiro uma lei que obrigava os laboratórios públicos a serem capazes de produzir esse catalisador. Parece piada isso que eu estou falando, mas é verdade, e está lá já estacionado acho que há 2 anos, mas, obviamente, os economistas liberais achavam que não fazia o menor sentido você forçar um laboratório público produzir qualquer coisa, mesmo que fosse para salvar a vida de pessoas, que é um negócio secundário na cabeça deles. Então está lá estacionado esse negócio. A Índia está com problema de patentes. Ela pode produzir as vacinas, mas ela está com problema de patentes, porque os grandes laboratórios do mundo, que são quem mandam no comércio mundial de fármacos, que não é um amigo secreto, como os caras que defendem a ideia de livre comércio, de que o comércio é um equilíbrio para todo mundo, em que cada um vai lá e dá o seu presentinho e recebe o seu presentinho. O comércio mundial não é isso, lamento informar. O Brasil ficou junto com os Estados Unidos empatando o movimento da Índia de quebrar patentes para remédios essenciais, especialmente vacinas. Pasmem, há 6 meses, 1 ano atrás. Então a Índia agora tem dificuldade de produzir os remédios porque as grandes multinacionais dos fármacos, que inclusive ganham dinheiro, quanto mais você fica doente, mais elas ganham dinheiro, né? Elas protegem as patentes e dificultam essa produção de vacinas no momento. Então tá aí um outro exemplo. Eu vou falar todos, depois você reage, tá bom, André? Quem descobriu a vacina? O grosso do dinheiro para descobrir a vacina veio do Pentágono, veio da DARPA, que é um braço americano de pesquisa. E foi feito isso lá atrás, em 2002, como resposta aos atentados do 11 de setembro, porque começou a ter aqueles ataques de anthrax, vocês devem se lembrar disso, que tinham os envelopes e tal, e os americanos ficaram com medo de armas biológicas. Então, vários programas do Departamento de Defesa começaram a despejar milhões de dólares em empresas para desenvolver uma vacina mais rápida, porque a vacina tradicional leva muito tempo para ser feita. A própria Moderna veio de dinheiro que a DARPA, do braço de pesquisa do Pentágono, colocou, né? Então, o dinheiro público americano está na base das vacinas de RNA que foram desenvolvidas. O Brasil não conseguia produzir ventiladores de respiração, porque todo o conteúdo tecnológico, a capacidade tecnológica disso, tinha sido perdida para a China e para os asiáticos. Então, o Brasil não deu conta de produzir respiradores no começo da pandemia. No final das contas, quem fez isso daí, quem acabou salvando o Brasil, foi a WEG, que é uma das grandes empresas, das mais complexas do Brasil, talvez hoje a empresa mais complexa industrial do Brasil, que com a ajuda do governo, com articulação, produziu rapidamente os ventiladores. E pior de tudo, no começo nem máscara, que é a máscara N95 do tecido não tecido, o TNT, a gente não estava dando conta de produzir, porque aquele tecido é muito complicado de fazer, porque ele precisa filtrar o ar de uma maneira muito específica. Então a gente só fazia a máscara fraquinha, mas a máscara para se usar nas UTIs, que são as mais importantes, que os médicos usam, porque os médicos, obviamente, estão ali na linha de frente e precisam dessas máscaras, não tinham no Brasil. Então, e essa história que eu estou contando, André, foi só a história da pandemia, não é só a história da pandemia, é a história. Mas isso é o que a gente vê todo dia, assim. É esse tipo de estupidez econômica que a gente vê desde que a gente começou a estudar economia, que leva o Brasil para o buraco, né? E agora, realmente, eu estou direcionando minhas críticas aos economistas brasileiros. Vai lá, André, defende eles aí. Bom, depois de tantas pontes queimadas, deixa eu fazer aqui, deixa eu fazer uma reconstrução aqui. Mas aí, então vamos relembrar que desde o início, né, da pandemia, a gente não pode esquecer que a pandemia é uma crise sistêmica, né? Então
mostra o elemento comum do problema, que os mercados têm muita dificuldade em resolver, porque são coisas difíceis de solucionar sem uma coordenação que seja orientada para um bem comum, ou seja, uma situação em que o esforço que o indivíduo faz não é devidamente recompensado porque ele vaza para a coletividade. Então, a coletividade se aproveita daquilo e aquela recompensa não pode ser apropriada. Então, os mercados, eles têm dificuldade de entrar, né, em problemas como esse por conta dos incentivos que não são ali adequadamente orientados para o lucro. Agora, liga a tecla SAP e explica tudo isso aí, que você falou que eu não entendi nada. De maneira muito simples, você fazer uma vacina significa essencialmente o quê? Você lidar com um bem público. Você tem que produzir um produto que tem um custo, só que na hora de distribuir, como o meu consumo da vacina, o efeito da vacina depende também do que os outros estão fazendo, em geral o Estado vai lá e garante isso. Né? Então você tem uma crise sistêmica que requer uma atitude coordenada de todos os agentes econômicos. Então, empresas, institutos de pesquisa, governo, organizações da sociedade civil, todo mundo tem que trabalhar junto, não competitivamente, mas coordenadamente. E uma das leituras sobre economia é que economia é um típico problema de coordenação, ou seja, você fazer todo mundo cooperar, seja de maneira impessoal, pelos sinais de mercado que os nossos amigos, né, os meus amigos, pelo jeito só, liberais falam, né, ou por meio de indução, de intervenção e orientação, direcionamento do Estado. O primeiro ponto que eu queria trazer aqui, o Paulo ele foi direto para o problema final da vacina, mas eu queria salientar que o problema inicial, quando a pandemia bateu aqui no país e no mundo como um todo, foi a questão do protocolo hospitalar. Então, como você, né, receber as pessoas e como lidar com aquele problema de saúde que ainda não tinha antídoto, não tinha tratamento, não tinha nada. Então, o problema inicial, o que era? Respiradores. Né? E a gente depois foi ver que grande parte dos respiradores mecânicos, né, de todos os formatos, eles estavam bastante concentrados aonde? Na China. Né? Então, você teve, de repente, um problema grande de suprimento desses respiradores, o que gerou um problema. Olha, a demanda global é muito maior do que a capacidade de oferta. Então, rapidamente, os países começaram a procurar, lá onde? Nas suas matrizes industriais, e perguntar, olha, quem de vocês aí consegue fazer a reconversão industrial? Consegue pegar aquele processo, por exemplo, de produzir avião e começar a produzir componentes que podem ser utilizados para a produção de ventiladores mecânicos. Uma dessas empresas foi a própria Embraer. Né? Isso tem muito a ver com o que a gente fala sempre da economia que aprende, né? De você trabalhar os níveis de tecnologia que eles são tão abstratos e eles conseguem ter tantas aplicações em termos de diversidade, que num momento de crise, ter uma matriz industrial que é razoavelmente sofisticada te permite mudar a maneira como você usa, né, todo esse equipamento. E aí você tem desde gráficas, eu tenho um amigo que tem uma gráfica e ele começou a produzir aquelas máscaras de acrílico. Então ele fez uma pequena, né, uma reconversão industrial em escala pequena, mas ele conseguiu manter o negócio dele funcionando porque ele tinha muito equipamento, a tecnologia dele permitia. E isso vai até os níveis mais superiores e abstratos de tecnologia, que são a Embraer, a VEG, e assim por até a vacina, até chegar na própria vacina. Isso. Então a gente tem, e esse ponto é importante que a gente sempre coloca aqui, né? Quando a gente fala de conhecimento, a gente não está falando mais, né, daquele ato heróico de um inventor localizado, né? Aquele cara lá que na garagem, né? Eu não estou nem falando da Apple, né? Essa história de que a Apple nasceu na garagem é certamente um mito interessante para animar e motivar crianças, né, que querem se tornar inventores. E serve, mas quando você vai ver a história real, aquilo foi produzido em grandes institutos de pesquisa, cooperando de maneira, né, ao longo do tempo e motivado por problemas de ordem comum. Né? Então, hoje mesmo saiu um editorial da The Economist, né, a revista britânica, o bastião liberal da Inglaterra, comentando o livro da Mariana Mazzucato, que é a Economia das Missões, né? Economia orientada por missões. Que está em pré-lançamento, que não foi nem lançado ainda. Isso. E nesse livro ela usa a ideia do projeto Apollo como um modelo, né? Uma inspiração para o que ela chama de uma economia orientada, um Estado orientado por missões. Então ela diz, olha, a partir do momento que você tem, em geral, você tem uma ameaça externa, ou você tem algum elemento que permite a coordenação cooperada
né, de várias empresas, de vários setores, sob a tutela do Estado, tutela no sentido mais amplo, né, menos repressivo e opressivo, mas mais em termos de direcionamento. Coordenação e indução. Né? Isso, você consegue, então, gerar uma série de benefícios tecnológicos que acabam vazando para o restante da sociedade. E como a gente falou aqui, né, Paulo? A gente não está falando de tecnologia de tipo de abridor de lata. A gente está falando de tecnologia que é nível tão abstrato que ela vai caindo e vai se difundindo por toda a sociedade. Então, não, e o próprio... Peraí, eu quero que você fale mais do Apollo, mas só para dizer que você pode ter um agente externo de ameaça e pode ter um agente interno de ameaça, que é o próprio vírus. O vírus está provocando exatamente os mesmos mecanismos e desdobramentos que algo como o projeto Apollo desdobrou, mas vai lá com essa história do Apollo. Sim, demais. Mas ele também é entendido, e olha que interessante, porque isso entra na dinâmica discursiva da crise. Quando o vírus apareceu aqui, as falas dos economistas, que estavam justamente, notem, são economistas historicamente liberais, mas no momento que a coisa ficou, né, difícil, todo mundo, agora é o Estado, porque nós estamos sofrendo um ataque alienígena. Esse foi o termo. Por quê? A ideia do ataque alienígena é o quê? O inimigo externo. O inimigo externo, ele motiva, legitima e garante, né, essa articulação. Um dos problemas na visão da revista The Economist, eu acho que vale a pena muito a gente discutir, porque eu acho que acaba, né, os ventos do Oceano Atlântico trazem essa discussão aqui para o Brasil, que eles dizem o seguinte: o Estado perdeu a sua legitimidade. Depois de 40 anos de neoliberalismo, o Estado não tem a legitimidade que ele tinha lá no projeto Apollo para fazer essa coordenação e ter essa eficácia, né, em garantir esse avanço tecnológico. Então, por isso, né, o livro não inspirou, né, os editores da The Economist, o livro da Mariana Mazzucato, como se aquilo fosse uma solução. E aí, para eu terminar essa minha fala... Eles tratam quase como um desdém, né? Eles acham ingênuo, eles acham, assim, bonito, mas não inspira porque eles acham que o Estado não tem essa legitimidade. Então, ainda que seja um livro interessante... Por isso o The Economist é The Economist, né? Exato. E a gente tem aqui, e o que eu queria deixar aqui para vocês, depois eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, uma série de artigos mostrando que houve uma coordenação muito importante, tanto liderada pelo Ministério da Defesa, quanto liderada pelo Senai, né, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, que coordenou os esforços de várias indústrias, desde as empresas pequenas até empresas maiores, para fazer essa reconversão industrial e oferecer à economia brasileira, aos hospitais, o número adequado de respiradores mecânicos. Isso foi feito, obviamente, com alguma defasagem, com alguma demora, porque, né, a gente não se preparou adequadamente para isso, mas a gente conseguiu suprir, tanto que a gente basicamente não tem falado muito mais disso. Hoje o problema é a vacina, a gente já passou para outro patamar, não que os respiradores ainda não sejam um problema, mas a gente pelo menos conseguiu atacar, né, esse problema. Mas foi feito de forma coordenada, ou seja, existia ali um planejamento, existia uma distribuição de tarefas, e mais importante para os meus amigos liberais, Paulo, a garantia de demanda por parte de quem? Do Estado. Isso aí é palavrão, cara. Você é um herege. Como que você vai falar de garantia de demanda por parte do Estado? Depois eu dou um vinho para eles ficam mais calmos, aí eles aceitam. Mas por que isso é importante? Eu já te passo a palavra. Você não acredita na lei de Sé? A demanda brota. Eu preciso acreditar, você tem que ter fé para acreditar. Na lei de Sé. Pode pedir prova. Mas o que aconteceu aqui? Eles chegavam para as empresas e falaram assim, vocês não querem fazer essa reconversão? A empresa falava, tudo bem, você garante demanda? Aí, claro. Né, cara? Aí, pô, é óbvio. Aí ele falou, garanto. Pronto. Aí pronto. Então a gente está lidando aqui com exatamente essa discussão que a gente vem falando. Eu sei que tem coisas que são velhas, né? Então o pessoal fala, isso é velho. Mas, infelizmente, tem coisas que não envelhecem. Elas podem ser usadas há muito tempo e continuarem sendo úteis. E a garantia de demanda para essas empresas, quando elas estão fazendo esse esforço inovativo, esse esforço de reconversão, é absolutamente necessário. Para você garantir que a demanda vai ser suprida. E aí, como o Paulo falou, qual que é o objetivo? É salvar vidas. Então, gasta. Né? A gente teve vários economistas historicamente liberais falando o quê, Paulo? Gasta, usa orçamento do Estado, gasta. Raul Veloso, né? A gente tem lá a página, a entrevista dele para o Valor, falando, R$600 é pouco, tem que dar 1.000, era 1.000 que ele falou, se eu não me engano.
Tem que dar R$1.000 para cada pessoa para poder passar por essa situação difícil. Suas reações, Paulo? Não, eu acho que é exatamente isso. A gente precisa valorizar o Estado. Ele está aqui para ajudar a gente, ele não está aqui para atrapalhar, né? Então, eu acho que dá para a gente resumir muito dos males do Brasil a partir dessa ideia da demonização do Estado, né? Porque o Estado ele é um mecanismo da sociedade fundamental, ele faz coisas que o mercado não faz, especialmente tomar risco, né? Que é o que a gente vem sempre martelando. Tomar risco no sentido do desenvolvimento tecnológico, tomar risco no sentido de financiar coisas que são fundamentais, mas que de antemão ninguém enxerga, né? Então, e esse é todo o ponto da Mariana Mazzucato e do que ela pegou várias coisas que já tinham, o Keynes já tinha falado, Schumpeter já tinha falado, Kalec tinha falado, isso está tudo aí já na literatura heterodoxa, era bastante claro já, né? O que a Mariana Mazzucato fez foi articular tudo isso e colocar numa narrativa mais sexy e tal, que ficou muito bom, né? Usando a coisa do iPhone, do Apollo e tal. Então essa é a primeira função. E a segunda função do Estado é trazer o equilíbrio social, o bem público, algo que os mercados, que os vícios privados não fazem, é o que a gente conversou em outra live. Então, o mercado ele não está preocupado em salvar vidas. Salvar vidas não é o objetivo do mercado. O objetivo do mercado é ganhar dinheiro. Quem quer salvar vidas é o Estado. Então, se você deixar o salvamento de vidas a cargo do mercado, eu não quero dizer que o mercado é um monstro, que são pessoas sem coração, são pessoas insensíveis, nada disso. Mas o motor do mercado é ganhar dinheiro, ponto. Se ele vai para ganhar dinheiro, educar ou não educar, garantir saúde ou não, garantir saneamento ou não, reduzir desigualdade ou não, isso não é um problema do mercado, isso é um problema do Estado, por isso que o Estado é importante. Então, se uma sociedade destrói seu Estado, ela está destruindo tudo isso que seria fundamental para o bem público e comum, né, André? Então, aqui a gente está falando, nesse nível da discussão, de estratégia, né? Então, a gente está falando de um plano de longo prazo, entender as forças antes dos problemas ocorrerem, né? E, primeiro, nesse ponto, a gente já tem claro que os últimos 40 anos são ricos em destruição, né? Então, a gente foi desmantelando as capacidades do Estado, principalmente essa capacidade de resposta, né, do Estado a essas crises sistêmicas severas, e isso acho que já está bem registrado na literatura, tal. Mas existe também, nessa pandemia, um nível tático, né, Paulo? Que é a resposta do governo, tá? Do governo, ou seja, a partir de uma visão de Estado que foi sendo, né, curtida ao longo do tempo, baseada em toda essa crise social e econômica que vem pelo menos desde 2013, com o início das manifestações, que, diga-se de passagem, né, iniciaram-se como manifestações contra a elevação de preço de um bem público, transporte coletivo, e de repente, né, elas deram uma guinada para uma manifestação anti-estatal, anti-bem público e tal, que contra até hoje, né, a gente vai demorar muito contra o governo. Exato. Então, esse é o primeiro ponto, é o nível estratégico, isso está dado no nível do Estado. Agora, no plano tático, o que a gente teve em termos de reação desse governo? Então, primeiro, existe a desindustrialização e a deterioração do complexo industrial da saúde, que já vem, né, de bastante tempo. Isso não é um fenômeno agora localizado. Então, a gente tem um processo mais extenso que a gente trabalha com bastante, né, detalhe, densidade na abordagem novo desenvolvimentista, no entendimento sobre perda de complexidade e tal. Mas aí existe um problema de logística associado a um general que é especializado em logística e tem aparentemente a pior capacidade de planejamento com todo o equipamento estatal ao dispor dele, com a elevação de salários para militares, né, com melhoria de orçamento para as Forças Armadas. Ele não conseguiu antever e se preparar para isso, porque aparentemente não foi levado a sério, né, a pandemia. Depois, a gente tem uma estratégia que, em termos diplomáticos, que eu vou ser bonzinho e dizer que ela foi um fracasso. Eu vou ser bonzinho, dizer assim, ó, deu errado, né, aquela ideia que eles tinham de confrontar os nossos parceiros comerciais. Quem diria, né, Paulo? Que confrontar parceiro comercial ia dar errado, Paulo. Aliás, o governo que se intitula supercapitalista e contra o Estado, não existe nada mais ignorante que você possa fazer do que ir contra o seu parceiro comercial. Todos os dólares do Brasil do ano passado se devem à China. E você vai brigar com a China? Para não falar da vacina agora que você ia falar, né? Segue lá, André. Não, então, aí tem esse enfrentamento, né, descoordenado, sem sentido, sem qualquer lógica aos nossos parceiros comerciais. E, finalmente, você tem, né, essa dificuldade de organizar a estrutura produtiva nacional para dar uma resposta à altura. O governo federal
pilotando tudo isso, e não deixando na mão, ainda que, né, contribuições valorosas, né, como do Senai e da Embraer e de outras empresas, mas não deixar na mão deles sozinhos, né, mas pilotar esse processo como um todo. Então, o que a gente vê é exatamente o resultado de um erro catastrófico no plano estratégico, mas esse erro, o Brasil não foi o único, vários outros países também acabaram, justamente por essa lógica de mercado, né, muito envolvida no setor de fármacos e tal, não conseguiu desenvolver as vacinas desde as crises da SARS e da MERS. Não podemos esquecer que o vírus é uma variante daquele, né, do coronavírus que apareceu lá. Ásia. E desde então, houve muito pouco investimento em desenvolver de maneira, né, olhando para o longo prazo, uma vacina para esse vírus. Tem vários outros problemas em outras áreas que não convém entrar aqui, mas tem aparecido uma discussão dentro da profissão, dentro daquilo que é chamado de política sanitária, que a medicina, a política sanitária, a política de saúde precisa começar a se tornar mais uma política industrial. Ou seja, precisa começar a prever, planejar melhor. E aqui no Brasil, o que a gente teve foi um erro tanto no nível estratégico quanto no nível tático. Resultado, a gente demorou para oferecer respiradores, a gente demorou para jogar dinheiro na economia e proteger as pessoas, e a gente agora vai demorar muito mais para vacinar a nossa população, porque, novamente, a gente não tomou as precauções devidas para poder, por exemplo, ter institutos de produção de vacina em larga escala. O Instituto Butantan está construindo uma unidade agora, a gente não sabe quanto tempo vai demorar para ficar pronto, para ter capacidade de produzir internamente um imunizante, mas a gente não sabe quanto tempo isso vai demorar. Então ficam aí esses erros nessas duas dimensões, né? E o que deu certo, ainda no final das contas, se deveu a coisas, estruturas públicas que ainda resistem no Brasil, bravamente, né? Não fosse o SUS nessa pandemia, a gente estaria numa situação ainda mais dramática. Não fosse o Instituto Butantan, que hoje todo mundo está dizendo glória a Deus, né? O Instituto Butantan está sendo bombardeado há anos, para não dizer que o Dória está tentando fechar o Instituto, estava tentando fechar. Mesma coisa vale para a Fundação Oswaldo Cruz, quer dizer, então todas essas capacidades que o Brasil tem, graças a Deus, elas ainda sobreviveram um pouco, né, André? Porque foi muito disso que tá salvando o Brasil, né? E a gente tem uma dependência enorme com relação a insumos do exterior, né? Então, você pega aí todos os insumos, fármacos, de aparelhos, né, hospitalares, tudo isso é de 50% a 60% de dependência de importações para cima. Né? Então, você chega ao ponto de ter insumos que mais de 70% é importado. Então, numa situação em que paralisa o comércio internacional, você olha para onde? Para dentro. E aí a desindustrialização mostra todas as suas faces, né? Toda a perda de densidade ali, de força do tecido industrial para poder reagir. E como você falou, não estávamos perdidos ainda, porque ainda tinha, né, tem ainda tecido industrial que foi capaz de oferecer uma solução. Mas eu quero trazer aqui, Paulo, uma pergunta muito boa do Marcelo Corenza, que ele diz o seguinte: é possível a gente ter uma política industrial com um sistema nacional de ciência e tecnologia que a gente tem hoje, do jeito que ele está montado? E aí ele coloca um ponto interessante, que é a pouca aproximação entre academia e empresas, né, e muita ciência básica, que é importante, mas, evidentemente, não chega ali nas etapas finais, né, do processo de inovação em que você gera produtos. E aí eu vou começar a resposta para ele dizendo o seguinte: sim, dá para fazer, não é, né, uma Brastemp, por assim dizer, né, não é o sistema de inovação dos nossos sonhos, ele vem sendo subfinanciado já pelo menos desde 2013, mais ou menos, ele vem perdendo, né, participação como financiamento do Estado, mas ainda tem algo, a gente tem muitos institutos sólidos que conseguem fazer. O que falta é o quê? Uma política de integração, né, de todo esse esforço e de ampliação. E aí eu termino e passo a palavra para você, Paulo. Saiu um estudo mostrando que a inovação ela pode ocorrer tanto entre a aproximação entre empresas e universidades, mas também entre empresas. Né? Então, isso não depende do mercado que elas atuam, não depende do tipo de estrutura de propriedade, se né, se está em bolsa, se é propriedade capital fechado, de poucas pessoas, e não depende também do nível tecnológico. Em geral, quando as empresas cooperam entre si, elas conseguem produzir, porque basicamente você junta o quê? Fornecedor, o produtor e o cliente, que vai garantir exatamente a teia né, de relações que diminui a incerteza da inovação. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar essas duas dimensões, tanto a relação universidade-empresas, mas também ter uma política nacional que promova a integração dentro da cadeia produtiva, entre os agentes econômicos, para que a inovação tenha um risco menor.
e todos apoiados, suportados pelo Estado. Você está falando de Big Push aí, é que você não quer revelar seu segredo, né? O Big Push, essa galera toda, são os distritos industriais do mar. Perdi já 2 amigos aí. Por que você faz? Brincadeira. Eu tô revelando seus segredos, cara. Não me desmascara, não em público, assim. Big Push, quem nunca leu, fica a referência. Procurem, dê um Google em Big Push. E quando eu olho para o Brasil, dessa perspectiva que você está falando, sempre me vem a metáfora da mesa de ingredientes para você fazer um banquete. Então a gente tem uma mesa com ingredientes espetaculares. O Brasil tem os melhores ingredientes possíveis para você fazer um sistema nacional de inovação. Tá tudo ali, fresco, na mesa e tal. O problema é que se a gente não fizer nada, esses ingredientes estão apodrecendo, né? Então quando você vai fazer para quem é chefe de cozinha, você vai fazer uma bela refeição, um jantar, você põe tudo ali na mesa e tal, tomate, cebola, pasta, não sei o quê, só que você precisa cozinhar tudo aquilo, né? E quem faz isso é o Estado, né? O Estado que vai articular e fazer esse banquete, né? E no Brasil a gente está deixando tudo isso se perder. Vamos resgatar aqui nosso amigo Wallace Moreira e a Coreia do Sul. O que a Coreia do Sul fez? A Coreia do Sul fez um negócio chamado Lei de Educação Industrial. Olha a cabeça dos coreanos. Lei de Educação Industrial. Qual é o objetivo da Lei de Educação Industrial? Fazer exatamente o que a gente está falando aqui. Aglutinar institutos de pesquisa, empresas, os chaebolls, e falar, galera, aqui é pesquisa, conhecimento e sistema de inovação nacional. Não é isso, André? Exatamente isso, e vou colocar mais. O que acontece quando não existe uma política como essa que você mencionou, Paulo, no momento em que você tem uma crise? O Estado vai lá e tira da onde? Exatamente desses lugares que são mais fáceis, né? Que é exatamente os sistemas de inovação, porque eles são caros, são pesados, e você precisa ter um esforço coordenado em várias áreas. Você precisa ter gente bem educada, bem instruída, você precisa ter institutos que estão investindo em coisas que não necessariamente o Estado quer investir, o mercado quer investir, e você precisa ter uma coordenação que permita que essas invenções elas se convertam em produtos. Aí eu quero trazer, a gente já vai se encaminhando aqui para o final, mas eu quero trazer, depois eu vou deixar o link aqui para vocês, um texto muito bom, nossa querida amiga Eliane Araújo, do Samuel Pérez, que foi publicado no site A Terceira Margem, depois vão lá, né, conferir esse site, é muito legal, e eles mostram nesse texto, é um texto que chama Sistema Nacional de Inovação, um repensar necessário, e eles falam que um estudo, se eu não me engano, do Banco Mundial, estou tentando encontrar aqui, mas eu acho que é do Banco Mundial, ele encontrou o seguinte dado, Paulo. Os países que vinham investindo pesadamente em sistemas nacionais de inovação, no momento da crise, eles pegam 2008, a crise financeira mundial. Adivinha o que aconteceu? A reação foi mais rápida, eles saíram da crise mais rapidamente. E não cortaram o orçamento de ciência e tecnologia. Os países que vinham fazendo essa saborosa política de ajuste fiscal, garantindo, né, superávites fantásticos para pagar os juros da dívida, e não cortando em outras fontes, mas cortando em fontes, né, de recursos, em gastos que são mais fáceis, como estes, em ciência e tecnologia, adivinha o que aconteceu? Eles demoraram mais para sair, tiveram uma capacidade de resposta pior, e o orçamento deles, ao longo do tempo, em ciência e tecnologia também cai. E aí vem um problema. O Celso Furtado colocou que o Brasil começou a se industrializar quando ele deslocou o centro dinâmico, né, de fora para dentro. Deixou de responder ao que ocorria na economia externa e começou a responder ao seu mercado interno, criou as bases para ir fortificando a indústria. E o ponto aqui que eu acho que a pandemia nos ensina é, se a gente não tornar o Sistema Nacional de Inovação o centro dinâmico, tecnológico, produtivo da economia, ele sempre vai ficar de lado. Porque é difícil investir em inovação, é complicado, como a gente sempre fala, muita coisa dá errado, não é, Paulo? Muita coisa. Está caro. É muito caro, né? Manter cientista bem pago, feliz, satisfeito, trabalhando na rebimboca da parafuseta, que vai ter que juntar com 5 mil outros cientistas para formar algo de útil, que eventualmente vai servir para a gente dirigir carros melhores, ter, né, prédios mais sustentáveis ambientalmente, ter vacinas, e ter uma série de outros elementos que vão ser importantes no momento de necessidade. Mas aí volta o problema, Paulo. O problema, e dizem os nossos amigos liberais, é que a gente, infelizmente, consome muito, a gente poupa pouco, né? Então a gente não investe, que é um problema cultural nosso, a gente não tem olhar para o futuro.
Mas aí eu te pergunto, se grande parte da poupança está concentrada nos 10% mais ricos da sociedade, quem será que não investe? Quem será que não poupa? Quem será que não tem visão de país? Quem será que fala assim, não, para de investir em ciência e tecnologia? Para, cientista não serve. Inclusive, isso me faz lembrar de uma aula maravilhosa que você dá lá no nosso curso, voltando aqui ao registro do Ligue Já, né, que é uma das aulas mais legais. Eu já tinha até me esquecido que era por isso que a gente estava aqui. Faz aí, cara, faz um Ligue Já depois, você vai ver, é gostoso, dá uma aliviada. Tem uma aula muito boa sua, muito boa, das melhores aulas, que é aquela do formigueiro. Até se você puder dar uma palhinha aqui para as pessoas, né, que no formigueiro há uma divisão de tarefas das formigas, né? Mas fala você aí que essa aula é o texto do Kirman, né? Maravilhoso, Isso. né? O Alan Kirman, ele tem um modelo, é um economista da complexidade, muito importante dentro da... Mas não fala a aula toda, dá só uma... Faz igual o biquíni, entendeu? Só um pouquinho. Mas ele diz o seguinte, que quando você tem uma colônia de formigas, né? Existe uma divisão de tarefas e um grupo ali, é o grupo meio que vai vasculhar, né, de maneira quase que a esmo, aleatoriamente, para procurar novas fontes de comida. Enquanto as outras, né, as operárias, aí tem toda lá a escala de trabalho, a hierarquia que eu não conheço, elas acabam indo de maneira mais mecânica naquelas fontes já conhecidas. E aí tem as outras que vão vasculhar meio a esmo procurando outras fontes de comida. E aí o exemplo que a gente utiliza é que muitas vezes, quando a gente pensa o processo de desenvolvimento como autodescoberta, você tem esse elemento, eu não sei se dá para traduzir isso, mas é o de serendipidade, né? O serendipity, que é você vagar esmo. Quando você chega numa livraria, aí vem aquele vendedor e fala, eu posso te ajudar? E a última coisa que você quer, porque você não sabe o que você quer. Você quer ser surpreendido por algo que você vai encontrar ali. E muito do conhecimento humano é assim. A vacina do Covid foi assim, eles estavam procurando coisa para arma biológica do antrax e acharam uma vacina para o Covid. Eu acho que poucas coisas não são assim, né? Porque é muito difícil você ter ali, né, uma garantia muito fixa, você está pensando, às vezes, em mecanismos já, né, ociosos e tal. Então, essa característica do descobrimento meio aleatório, ela precisa ocorrer. E aí a gente tem esse modelo, veja, um modelo que vem do mundo animal, né, e tem ali também, e torna o sistema hipercomplexo, porque existe um grau de aleatoriedade. E aí, Paulo, é barato fazer esse movimento? De ficar então, mas é incrível. Quem que banca? Mas é legal, porque tem as formigas que tomam risco e tem as formigas que não tomam risco. Então, para sustentar as formigas que tomam risco, que são aquelas que vão procurar novos caminhos para ter alimento, precisa do quê? Das outras formigas continuarem a trazer o alimento para o formigueiro para alimentarem as formigas que tomam risco. Do ponto de vista sistêmico, orgânico, o formigueiro funciona super bem, porque vira e mexe as formigas acham, as tomadoras de risco, acham novos caminhos, né, para trazer novas fontes de alimento para o formigueiro. Então, uma coisa alimenta a outra, sustenta a outra e o formigueiro vive bem, não é isso, André? Isso, a gente obviamente não está querendo dizer aqui que a sociedade deva funcionar como um formigueiro, tá, gente? A gente está pegando... é importante dizer isso, não vão dizer que a gente está naturalizando as relações sociais, a produção, e não é isso. É que existe esse mecanismo, que é o que a gente está colocando. A comunidade suporta, né, ela financia, entre aspas, ela mantém essas unidades ali da colônia funcionando, mesmo que elas não tragam retorno imediato. Porque é importante esse trabalho de vasculhar, de ao acaso encontrar soluções. O nosso argumento é especificamente esse. Se você não financiar esse setor, né, que vai gerar essas inovações, sem ter a demanda que o mercado financeiro tem, né, de curto prazo, aquela demanda impaciente, a gente vai sempre ficar ali no curto prazismo, que é todo o argumento da Mariana Mazzucato, é você gerar finanças que têm paciência. As pessoas esquecem, né, Paulo, que no fundo é tudo um jogo de paciência, né? Vamos imaginar que o nosso governo chegue e fale assim, olha, o nosso plano de saída da crise, plano fiscal é esse, vai demorar 5 anos, mas a gente vai sair. Eu tenho quase certeza que o mercado financeiro vai olhar e falar, não, beleza, eu consigo esperar, eu tenho paciência. Agora, se você não oferece nada, ele fala, não, eu quero tudo hoje, porque eu não sei o que vai acontecer. O risco faz você querer tudo hoje. Quem que tem capacidade de suportar e dar proteção ao risco? O Estado, porque ele é o conjunto, né, de todas as forças, de todas as capacidades da comunidade. E esse é o nosso ponto aqui. Se a gente não equipar o Estado para ser esse provedor,
né, de soluções que são rapidamente arregimentadas, atraídas no momento de necessidade, a gente, como corpo humano, na reação na Covid, vai ficar sem defesa. A gente vai demorar para reagir. Né? Lembrem-se, esse é o problema. O nosso sistema imunológico demora para reagir. A vacina aciona o sistema imunológico mais rapidamente. Esse é o mesmo problema. Se você não tem indústria, se você não tem inovação, você também tem menor capacidade de reação imediata. Então, eu quero deixar aqui as palavras finais para o Paulo e fazer para você, ligue já, entre lá. Eu vou deixar aqui. Essa foi uma aposta que eu fiz com o Paulo, tá, pessoal? Acabei de ganhar um Mini Cooper, que ele falou que eu não ia conseguir fazer. Mas eu vou deixar aqui o link para vocês do nosso grupo VIP. Hoje é o último dia, eu quero salientar isso, é o último dia para você conseguir entrar no grupo VIP. E amanhã, às 9 horas, nós vamos revelar quais são essas condições especiais para vocês pensarem, quem tiver interesse em aprofundar, né, entrar nesse curso com a gente, interagir lá diretamente com tudo que a gente preparou com todo carinho para vocês. 9 horas da manhã vão ser reveladas essas condições especiais para vocês. Então, entrem lá no site do Paulo, tem uns 2 vídeos, um dele e um meu, explicando um pouquinho como que vai funcionar, para você entrar lá, né, sem as expectativas desalinhadas, e amanhã você fica sabendo. Paulo, suas considerações finais. Não, queria te agradecer, André, por esse trabalho, né, que a gente fez nessas últimas semanas, né, por todo o trabalho que a gente fez para construir o curso, para escrever o livro. Na verdade, estamos aí numa estrada já de quase 2 anos, se a gente somar tudo, né, e depois do curso pronto, também depois de muito trabalho que a gente colocou no curso, a gente resolveu fazer essa campanha Ligue Já, né, para falar mais do curso e todas essas masterclass. É que o pessoal não tem ideia de como é difícil para economista ser vendedor, né? Exato. Eu já não é mais meu caso, porque eu já tô mais para vendedor, mas enfim. Não de Ligue Já. Mas eu acho que é legal, assim, eu acho que é muito legal isso, porque a gente dá muito conteúdo, né? A gente dá muita aula, que eu te falei. Isso que a gente está fazendo no YouTube, no Twitter, no Instagram, nas redes sociais, a gente fez a vida inteira. A gente é professor há 20 anos, então a gente sempre fez isso. Só que a gente fazia para 50 pessoas, 100 pessoas numa sala de aula. Agora a gente tem possibilidade de fazer para 1.000 pessoas, 5.000, 10.000. Então é muito legal, muito prazeroso. A gente faz isso realmente de coração aberto, porque é a nossa vocação, é o que a gente faz. Mas dá um trabalho desgraçado, né, André? E, enfim, então tem obviamente o outro lado da remuneração, que a gente faz cursos, etc e tal, e que obviamente a gente quer convidar vocês, mas mais do que tudo é um super prazer. Mas eu queria agradecer o André, principalmente, porque eu já estou meio nessa estrada há mais tempo, então eu já estou mais com o couro curtido. Eu sou capaz de fazer lives todo dia, 2 vezes por dia, e adoro, sem o menor problema. Agora o André, pedir desculpa até para a família dele, o filho dele pequenininho e tal, porque ele realmente... eles estão felizes, eu estou lá fortunando eles, estão te agradecendo. Mas, enfim, eu queria fechar só com esse agradecimento para você, André, que foi um baita trabalho que a gente fez, foi muito legal. Enfim, a gente continua, obviamente, nas redes, fazendo o que a gente sempre faz, mas agora essa etapa aí do curso está se encerrando, né? Então fica aqui meu agradecimento a você. E eu retribuo esse agradecimento, certamente com muito carinho, com muita amizade, né, que a gente formou nesse período. Se tem uma coisa que fortalece a amizade é trabalhar, né? Se trabalhar junto é igual você ir pra guerra junto, né? Fortalece os vínculos, porque os desafios são grandes, e eu acho que é importante isso que o Paulo falou, porque existe um esforço, vocês vão ver, quem for fazer o curso, um esforço muito grande, assim, de deixar, né, todo o conteúdo muito acessível, de preparar os textos, de oferecer para vocês algo organizado, né, algo que permita vocês irem construindo esse conhecimento, que é libertador, porque depois, a nossa ideia é que depois do curso você consiga vasculhar a literatura com muito mais facilidade, né, e você realmente se emancipe. Então fica aqui o meu agradecimento ao Paulo por toda a força, e a todos vocês, né, que vem nos ajudando aí, dando força para a gente. Tem uma live, imagina, terça-feira à noite, quase sem nenhum aviso, 200 pessoas, para a gente é realmente uma honra, e fica o nosso grande agradecimento a vocês, e novamente eu vou deixar aqui o link para quem quiser, e desejo, então, uma boa noite para todo mundo, e a gente se vê no domingo, quando nós voltamos com o nosso, né, recém-nomeado Shanghai Connection, mas que a gente vai, né, discutir esse nome em breve. Um grande abraço, pessoal. Fiquem bem. Um abração, Paulo. Boa noite.